Olá, estamos começando mais um programa Cabo Frio Tem Voz, o programa onde você tem voz. Hoje iremos entrevistar uma pessoa conhecida pela sua bravura, pela sua coragem, uma pessoa que em momentos de elevada carga de estresse consegue tomar a decisão certa para a população ser protegida. Hoje estaremos entrevistando eu e meu irmão Wanderson Bento, o coronel comandante do 25º Batalhão Rui França, que cuida, que protege de 7 municípios, com descendência demográfica de 600 mil pessoas, ou mais do que isso. Então é um novo desafio para o nosso coronel, nosso amigo Rui França. Coronel, uma satisfação tê-lo aqui em nosso programa. Obrigado, uma satisfação grande poder estar aqui conversando com vocês e ter a oportunidade de levar um pouquinho os assuntos de segurança pública, né, que nós tratamos aqui na nossa região, para conhecimento da população e a gente ter a oportunidade de discutir um pouquinho assunto tão importante. Obrigado, coronel. O senhor é uma pessoa muito acessível, uma pessoa que esclarece a população. Muito obrigado por esse perfil de polícia, de coronel que o senhor é. Obrigado. E vamos conversar e esclarecer a população aí, questionamentos importantes aí para o conhecimento dela. Com certeza. Wanderson, temos pergunta da população? Temos. Eu fui para Praça Porto Rocha e lá fiz várias perguntas e selecionamos algumas, 4 para ser mais exato. Então a gente pôde sentir um pouco o calor. E o que eu senti, o Coronel França, que a população está muito feliz com o seu comando aqui. Mas existe um paradoxo nessa situação, que ao mesmo tempo que eles estão felizes, eles estão ainda alegando o aumento da criminalidade, a sensação às vezes, de impunidade, a sensação de insegurança ainda continua existindo. Eles falam do homem, do herói que você se transformou aqui em Cabo Frio, mas também, por outro lado, contrapartida, continuam falando que a criminalidade está aumentando, não sei baseado em que índice, mas eles falam, eles sentem isso. Então, se a população sente, a gente tem que falar, porque Cabo Frio tem voz assim. Sentiu, a gente fala, né, Wanderlei? Com certeza. Então, vamos à primeira pergunta das externas. É com o Tá Maluco, pessoa maravilhosa. Tá Maluco perguntou pro Coronel França. Vamos lá. Tá maluco? Vamos fazer uma pergunta pro nosso Coronel Rui França? Posso fazer? Pode sim. Eu tenho uma questão muito duvidosa, maluco. A questão é o seguinte, coronel, com essa implementação lá das UPPs no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, você, como coronel aqui, corre um risco dessa galera do Rio, esses bandidos, virem para cá, né, e se evadirem para a região dos lagos, para Cabo Frio, e o que vocês têm preparados para, se acontecer, o que vocês vão fazer em relação a isso? Muito obrigado, tá maluco? Demorou? Perfeito. Coronel? Não me dá dura não, hein? Vamos lá, tá maluco aí é uma pessoa que tá ligada aí nos assuntos, né, nos assuntos importantes, fez uma pergunta aí brilhante e realmente é um assunto hoje que está preocupando muito a população aqui da região. E lê do engano quem achar que isso não é uma possibilidade, né? A gente tem informações, né, de pessoas aqui da região que residem em comunidades mais carentes, outras nem tanto, mas isso já se tornou hoje uma preocupação tão grande que quase é um senso comum, né? Em razão da ocupação que se faz no Rio de Janeiro, né, esses bandidos estarem fugindo não só aqui para a região, mas para a Baixada Fluminense, para a Grande Niterói, e a gente tem realmente acompanhado isso com bastante atenção, com muita preocupação, porque a gente tem que estar preparado para a vinda aí desses marginais. Entretanto, um fato que eu sempre relato em todas as oportunidades em que esse questionamento é levantado, nós realizamos operações diárias, né, aqui na região. E respondia também da mesma forma quando comandei o batalhão de Niterói. Nós tínhamos essa mesma preocupação, e isso já era uma realidade desde 2010, quando lá estive, e a preocupação era tamanha que os conhecidos nossos
quando nos encontravam, relatavam a preocupação de pessoas do Rio de Janeiro em suas comunidades. E aqui também não é diferente. Eu já obtive vários relatos de moradores, de pessoas conhecidas, de trabalhadores, que em suas comunidades têm observado algumas pessoas diferentes naquele local. Porém, quando nós atuamos com as nossas operações, em que o resultado dessas operações se traduz na prisão de pessoas, essas pessoas são aqui da própria região. Então, embora isso seja um sentimento, né, em que às vezes, né, as pessoas até relatam ter visto, né, pessoas diferentes em suas comunidades, mas isso não se traduziu ainda de uma forma significativa que evidenciasse, né, a vinda de marginais do Rio de Janeiro para cá. Todavia, a gente tem realizado algumas ações, né, que tem prendido vez por outra, né, e semana passada isso aconteceu, uns 20 dias atrás isso aconteceu, de nós também prendermos, né, um ou outro indivíduo, né, oriundo de alguma comunidade no Rio de Janeiro. Mas ainda não se mostrou, né, de uma maneira significativa que a gente pudesse atestar, né, uma vinda, né, em grande massa de pessoas oriundas dessas comunidades ocupadas no Rio de Janeiro. Mas a gente está atento, né, nós estamos com o nosso serviço de inteligência diariamente monitorando, em contato com as delegacias, para que a gente tenha a certeza de que esses marginais não estão aqui na região. Todavia, conforme eu falei, isso é uma preocupação, né, as pessoas têm esse sentimento, né, e a gente está atento, né, e tentando monitorar para que tão logo, né, esses casos são passados, né, para a gente, nós diligenciamos, e eu costumo fazer isso até pessoalmente, né, a fim de localizar eventuais marginais aí que possam ter vindo do Rio de Janeiro para cá. Mas hoje isso ainda não é constatado através das prisões que diariamente nós realizamos. Coronel, a Polícia Militar, a voz oficial da Polícia Militar, antes mesmo do senhor chegar a conduzir os trabalhos da Polícia Militar aqui em Cabo Frio, dizia que não tinha nenhum tipo de criminoso que veio migrado aqui para Cabo Frio, para a região. Hoje a gente já tem um índice um pouquinho, não é nada, como o senhor falou, grandioso, mas está aparecendo aos poucos. Existe uma integração ou algum plano de combate a isso dentro de uma perspectiva de um crescimento muito grande, drástico, com a Copa, com o policiamento efetivo lá muito grande na Grande Rio? Tem algum tipo de estratégia para receber de forma efetiva esses meliantes aqui na nossa região? Tem. A gente já tem algumas ordens já preparadas, né, de maneira preventiva para atuar nos casos em que a gente consegue, através do monitoramento que é feito, identificar se esses marginais estão, né, escondidos, homicidados aqui na nossa região. Alguns casos que nós detectamos, como uma prisão um mês atrás, que nós identificamos aqui um indivíduo do PCC, né, do estado de São Paulo aqui, Tá até escondido. procurado ele, né? Sim, era o 8º mais procurado de São Paulo. Eu fiquei Ele, sabendo. inclusive, participou do roubo daquele avião que deu origem à minissérie na TV Globo, um bandido aí de uma importância dentro da facção muito grande. E ele estava escondido aqui em Cabo Frio. Entretanto, ele não estava atuando aqui em Cabo Frio, ele não praticava crime aqui na região. Ele estava escondido. Ele estava escondido, então ele não queria chamar a atenção. Não queria chamar atenção, mas ele tinha uma base montada que servia de esconderijo para, a partir dessa base, ele comandar algumas ações no Rio de Janeiro. E aí nós conseguimos, através já de uma ação que se deu início no Rio, identificar e prender aqui, acabou até num combate aí com os nossos policiais, a gente conseguiu alvejá-lo, né, e foi preso, uma arma muito moderna, que nós nem possuímos aqui na nossa unidade,
mas fato é que foi preso, já foi transferido e está em Bangu 1 preso, né, e vai responder agora pelos seus crimes. Então, esses casos que aparecem, a gente está conseguindo identificar e prender, como esses 2 presos que nós... Cortar na raiz, né? Já essas 2 prisões que nós fizemos aqui recentes. E os casos que eventualmente aparecerem, né, nós vamos atuar no sentido de comprovar essas informações e prender esses indivíduos aí que eventualmente possam estar aqui na nossa região. Muito obrigado. Até parabenizar pela a prisão desse criminoso que era muito conhecido. A gente assiste o Exateia aí na televisão e ele foi um dos criminosos envolvidos nesse crime. Então, parabéns, porque é tanta crítica que a gente ouve da Polícia Militar em cima e a gente tem que parabenizar porque o trabalho está sendo muito bem feito. Está mostrando que Cabo Frio não é bagunça, né? Não, aqui não. Aqui tem o Coronel Rui França. Não fazer bagunça, não. Tem mais pergunta? Tem sim. Tem o irmão do Braz, o Roberto. O Braz, vereador. Então amigo. É gente boa. Gente boa demais. Família toda gente boa. Vamos lá. Coronel, estamos aqui com o Roberto. Ele quer fazer uma pergunta para você. Queria saber do Coronel Rui França o que ele pretende para acabar com os crimes, homicídio, roubo na nossa cidade. O que ele pretende fazer para solucionar esse problema? Para diminuir? Isso, para diminuir. Obrigado. Bom, é uma pergunta muito importante aí do Roberto. Nós, desde que assumimos, nós estabelecemos algumas metas para o nosso comando. Desde quando assumi, e já tinha lido algumas informações do relatório de comando do meu antecessor, eu tive uma percepção que o desafio ia ser muito grande, né? Porque realmente os números atinentes aos índices de criminalidade não estavam bons, né? E a gente ia ter um desafio muito grande. Mas eu percebi que o meu desafio maior era tentar resgatar a autoestima dos policiais, a confiança dos policiais, porque a gente não podia se conformar, ou não se pode conformar com os crimes que estão acontecendo. E eu percebia na minha tropa, né, um certo conformismo com toda a situação de violência que a gente estava vivendo. Então, eu precisava retirar esses policiais da zona de conforto que eles se encontravam, né? E falo isso porque os números realmente mostravam uma situação muito ruim. E aí a gente conseguiu conversar muito com a tropa, né, e mostrar para eles que era possível a gente reverter o quadro de violência que até então a gente estava passando. E aos poucos a gente vem conseguindo estabelecer uma dinâmica, uma forma de gestão diferenciada, né, trazendo esses policiais, né, para nos auxiliar na questão decisória, né, nas ações de comando, nos planos de ações que são estabelecidos, né, e o resultado já começa a aparecer. Hoje eu obtive a informação que o 25º Batalhão é o segundo batalhão em termos de produção policial. E o que significa isso? Produção policial é o número de prisões, apreensão de arma que são efetuadas diariamente. Então, a gente conseguiu, em pouco tempo, né, devolver ao 25º Batalhão uma forma de atuar que realmente a gente entende aí ser adequada, né? Então, nunca, né, nesses últimos tempos se aprendeu tanto como a gente está conseguindo agora. Todavia, a gente tem um grande desafio que é tentar equilibrar essa produção, o resultado dessa produção, com a redução dos índices de criminalidade. E ainda, a gente tem um número muito grande de homicídios, né, que acontecem aqui na região, e isso é um desafio constante. Eu acordo pensando nisso, durmo pensando nisso, né, e a gente criar estratégias para tentar diminuir o número de homicídios e outros crimes também, né, importantes que acontecem aqui na região. Vídeo, roubo de veículos, que é um número também muito elevado, e alguns outros que a gente está tentando estabelecer novas dinâmicas de ação
para que a gente consiga diminuir. Então, assim, é importante a gente continuar fazendo esse trabalho no sentido de ter uma boa produção policial, sim, é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conciliar a importância desse resultado, né, continuar tratando, né, de maneira bem dura o tráfico de drogas, porque a gente já conseguiu perceber que muitos desses homicídios, mais da metade dos homicídios que acontecem na região, todos têm ligação com o tráfico de drogas, e a gente tem que ter uma dinâmica de trabalho ligado ao combate incessante, diuturno, contra os traficantes que ainda ousam, né, dominar determinadas áreas aqui da região. Então a gente tem que ter aí uma ação sistemática no combate aí ao tráfico de drogas, sem perder a atenção também nas outras modalidades de crime que acontecem diariamente. Então, eu sabia que o desafio ia ser grande, né, vim preparado para isso e, conforme eu te falei, eu acordo pensando nisso, vou dormir pensando nisso e assim, o bom de tudo é que a tropa está me acompanhando. Eu até brinco com eles às vezes, né, e eles não estão muito acostumados a ver o comandante na rua até tarde da noite e de madrugada, e é meu perfil. Eu venho de 2 unidades muito difíceis, né? O 12º, é verdade, eu vim do 12º Batalhão e o 3º Batalhão, que tinha uma área, né, muito conflagrada. A gente sabe que lá no 3º Batalhão a gente tem comunidades muito difíceis de se atuar, e isso me deu um pouquinho de experiência, no sentido que, se o comandante não estiver à frente, realmente a tropa, né, fica desestimulada. E esse estilo de estar no olho do furacão, de estar indo para o combate, vai continuar? Você vai continuando sendo esse exemplo até para outros policiais, estando junto, vai encarar o problema de frente? Sim, não, para mim eu lido com isso com muita tranquilidade, porque a melhor coisa do mundo é a gente estar fazendo o que gosta, né? Então isso me dá prazer, isso me dá satisfação, e quando alguém me cumprimenta pelo trabalho, isso me motiva cada vez mais, né? Sem, no entanto, me criar nenhuma situação de vaidade, porque quando a gente sobe muito, o tombo é maior, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. E aí essa é uma dinâmica que eu resolvi adotar, porque eu precisava ter a tropa ao meu lado, né? E quando a gente possui os homens trabalhando ao nosso lado, isso aí faz com que a motivação também aumente. E o resultado está aparecendo, né? A gente está conseguindo fazer boas prisões, né? Prisões importantes de líderes aí de facções aqui na região, e isso mostra que a gente está no caminho certo. Então eu até brinco com eles às vezes, né? Porque quando eles me veem de madrugada na rua, falo: rapaz, não me acompanha não, porque senão você vai ficar quebrado, né? E aí eles gostam, eles acham importante, ficam vibrando com a presença do comandante. Só os marginais que não estão felizes, né? Mas isso aí também não me importa não, porque a gente vai trabalhando, e o nosso objetivo é que a gente tenha paz e tranquilidade aqui na região. Coronel, será que essa sensação do aumento da criminalidade não está devido à sua atuação mais à frente, mais combativo? Será que essa sensação da sociedade de achar que a criminalidade está aumentando não é devido ao senhor ser mais combativo? Eu não vou interpretar assim como um aumento da criminalidade. Evidente que a gente tem dos números, né, o sentimento, e isso aí também eu guardo esse sentimento, né, de que ainda a gente tem muita coisa para fazer. E está longe de a gente, né, chegar no ponto que eu acredito ser o ideal, né? Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Mas, assim, o retorno que a gente tem tido da população tem sido um retorno muito bom, né? E eu, como caminho muito pelas ruas, entro nas comunidades, e de forma muito velada, até às vezes, as pessoas me cumprimentam pelo trabalho que está sendo feito, né? Estão percebendo de maneira mais intensa a ação da polícia.
E assim, nesse mesmo sentido, a gente tem que criar dinâmicas em que a população possa sentir a presença maior da Polícia Militar, possa ver a atuação da Polícia Militar na rua. E assim, é tão importante esse reconhecimento e a confiança no trabalho que nós temos recebido diariamente um número de denúncias muito grande, né, apontando locais de esconderijo de marginais, formas de atuação, comunicando em que seu local de moradia está tendo problema e, ao mesmo tempo, indicando, né, indivíduos ligados aí a atividades criminosas. E, através dessas informações, nós temos realizado, né, os nossos trabalhos no sentido de confirmar aquela denúncia e prender os marginais que estão atuando naquela região. Isso mostra a confiança da sociedade nesse novo modelo de gestão de segurança pública. Nós vamos para um comercial rapidinho e voltamos já já para o próximo bloco.